Imagine um mundo que existe, mas que é impossível de se ver. Um planeta que orbita uma estrela distante, mas que nenhuma câmera consegue capturar. Parece pura ficção científica, não é? No entanto, essa é a realidade com a qual os astrônomos modernos se depararam. Hoje, vamos embarcar em uma jornada até o planeta mais misterioso do universo, aquele que escapa às lentes dos telescópios e desafia nossa compreensão do cosmos. E eu prometo, até o final deste vídeo, você vai descobrir o segredo que os cientistas guardaram por anos. Para entender o quão incomum é esta história, precisamos voltar 2 décadas no tempo. Foi nessa época que os astrônomos suspeitaram pela primeira vez que algo estava errado no sistema da estrela HD 2887. As órbitas dos outros planetas oscilavam ligeiramente, como se estivessem sendo puxadas por uma mão invisível. Os cálculos eram claros. Deveria haver um planeta ali, grande, massivo, talvez várias vezes maior que Júpiter. Mas quando apontaram os telescópios mais poderosos, nada. Espaço absolutamente vazio no local onde, por todas as leis da física, deveria estar um gigante gasoso. Mas afinal, que fenômeno é este? Os cientistas chamam-lhe planeta negro, embora esta não seja a definição mais precisa. Imagine um mundo rodeado por uma nuvem de partículas que absorvem toda a luz. Não é apenas uma nuvem escura, mas algo como veludo preto cósmico que literalmente suga os fotões. Quando a luz de uma estrela atinge o planeta, ela não é refletida, não é refratada. Simplesmente desaparece, completamente, sem deixar rasto. É como se houvesse um buraco no espaço, um vazio onde não existe nada. Contudo, sabemos com certeza que alguma coisa está lá. Mas então, como é que descobrimos a sua existência? É aqui que a história fica realmente interessante. Os astrônomos utilizam métodos engenhosos que funcionam como uma verdadeira investigação detetivesca. Eles observam a influência gravitacional que este planeta invisível exerce sobre os seus vizinhos. Imagine que você vê as folhas na superfície de um lago a ondular, mas não consegue enxergar o peixe que está a provocar essas ondas. É assim, exatamente, que funciona o método das perturbações gravitacionais. Através de alterações quase imperceptíveis nas órbitas de outros corpos celestes, os cientistas conseguem calcular a sua massa, a sua distância e até mesmo a composição estimada daquilo que não podemos ver. O que é ainda mais surpreendente é que este planeta consegue, de alguma forma, afetar a luz das estrelas distantes que passam por trás dele. O efeito de lente gravitacional, previsto por Einstein, também se aplica neste caso. Quando uma estrela passa por trás desse planeta invisível, sua luz se distorce, como se estivesse a atravessar uma lente, mas a própria lente permanece completamente invisível. É quase mágica. Você consegue ver a consequência, mas a causa real permanece oculta. Durante anos, os cientistas coletaram essas evidências indiretas, reconstruindo, migalha por migalha, o retrato desse corpo celeste invisível. Agora, vamos falar sobre o que pode estar escondido sob este manto impenetrável. Alguns teóricos sugerem que estamos lidando com um tipo de planeta completamente novo, um mundo composto por alguma forma exótica de matéria, talvez matéria escura em estado instável. Outros acreditam que se trata apenas de um gigante gasoso comum, mas envolvido por um casulo de partículas que não se comportam como nada que conhecemos. Partículas que interagem com a luz a nível quântico, absorvendo de forma eficiente toda a sua energia. Imagine a atmosfera deste planeta. Se pudéssemos pisar naquele solo, o que encontraríamos seria a noite eterna. O céu permaneceria completamente negro, mesmo no que seria considerado o dia. A luz da sua estrela-mãe simplesmente não consegue alcançar a superfície. Talvez ali chovam compostos que nem conseguimos imaginar. Ventos invisíveis sopram, detectáveis apenas pelo seu impacto na paisagem oculta. É um mundo fantasma, no sentido pleno da palavra.
Ele existe em paralelo com a nossa realidade, mas permanece totalmente inacessível à observação direta. O que é fascinante é que objetos como estes podem ser muito mais comuns no universo do que sequer imaginamos. Talvez a gente não os veja, não por serem raros, mas sim porque os nossos métodos de detecção estão focados apenas naquilo que conseguimos enxergar. É como procurar chaves perdidas apenas debaixo de um poste de luz, só porque ali a iluminação é melhor. E se a maioria esmagadora dos planetas no universo for exatamente composta por esses invisíveis, isso vira de ponta cabeça toda a nossa percepção do cosmos. A tecnologia moderna está a poucos passos de nos dar a resposta. Os novos telescópios infravermelhos são capazes de capturar a radiação térmica que, inevitavelmente, qualquer planeta deve emitir. Até mesmo a superfície mais escura irradia calor. No entanto, aqui surge uma surpresa. Os dados preliminares indicam que a emissão térmica deste planeta é anormalmente baixa. É como se ele não apenas absorvesse a luz, mas também conseguisse reter o calor em seu interior de alguma forma. Isso contraria todas as leis conhecidas da termodinâmica. Existem hipóteses ainda mais audaciosas. Alguns cientistas, uma minoria, é verdade, sugerem que não estamos lidando com um fenômeno natural, que essa anomalia pode ser evidência da existência de uma civilização avançada que está intencionalmente ocultando o seu planeta. Uma tecnologia que permite tornar o mundo invisível para observadores externos. Parece ficção científica, mas em teoria, isso é possível se a civilização atingir um certo nível de desenvolvimento. Embora a maioria dos astrônomos veja essa ideia com bastante ceticismo, vamos imaginar por um instante que pudéssemos nos aproximar desse planeta. O que veríamos? O mais provável é que teríamos diante de nós uma esfera completamente negra, flutuando no fundo das estrelas. Sem detalhes visíveis, sem qualquer textura, apenas uma esfera escura, absorvendo toda a luz. Aproximar-se seria extremamente perigoso. Poderíamos não notar a aproximação da superfície até o momento exato da colisão. Os sistemas de navegação baseados em ótica seriam completamente inúteis. Teríamos de depender unicamente de métodos gravitacionais e de radar. O paradoxo aqui é fascinante. Embora não consigamos ver este planeta diretamente, na verdade sabemos muito mais sobre ele do que sobre vários planetas que conseguimos observar. Por terem de recorrer a métodos indiretos, os cientistas realizaram cálculos de uma precisão inacreditável para determinar os seus parâmetros. Conhecemos a sua massa com uma precisão de até 1%. Sabemos a composição exata da sua atmosfera, analisando espectralmente a luz que atravessa a sua borda. E determinamos também a temperatura da sua superfície, ou seja, no fim das contas, temos conhecimento de quase tudo sobre um mundo que, ironicamente, jamais vimos. Esta história nos leva a refletir sobre os limites da nossa percepção. Geralmente, confiamos no que vemos e nos aparelhos que potencializam essa visão. No entanto, o universo guarda objetos que são, em princípio, inacessíveis à observação direta. Eles lançam um desafio não só às nossas tecnologias, mas também à nossa própria maneira de raciocinar. Isso nos obriga a buscar soluções alternativas, desenvolver metodologias inovadoras e repensar princípios científicos que julgávamos inabaláveis. O que talvez seja mais fascinante nessa história é a maneira como ela conseguiu unir cientistas de diversas áreas. Astrônomos, físicos, especialistas em mecânica quântica e até mesmo filósofos. Todos se empenham em contribuir para a solução desse mistério. Isso porque entender a natureza deste planeta pode gerar grandes avanços em campos do conhecimento extremamente variados. Desde o desenvolvimento de novos materiais, capazes de absorver luz, até descobertas fundamentais na física de partículas. E agora, imagine quantos outros mundos invisíveis ainda podem estar à espreita no cosmos. As estimativas atuais sugerem que, somente na nossa galáxia, poderemos ter centenas de milhões de planetas.
E se uma pequena fração desses planetas tiver as mesmas características da nossa invisível? Estamos falando de milhares, ou quem sabe até milhões de mundos à espera de serem descobertos. Mundos que não conseguimos ver, mas que são, no entanto, reais e muito possivelmente habitáveis. O que torna este planeta particularmente enigmático é a sua estabilidade. Normalmente, corpos celestes que absorvem a luz de forma tão eficaz deveriam aquecer e, mais cedo ou mais tarde, começar a irradiar essa energia. No entanto, este planeta mantém as suas propriedades inalteradas durante todo o período de observação. É como se algum mecanismo estivesse em ação, desviando toda a energia absorvida. Para onde? A ciência ainda não tem uma resposta para essa questão. Talvez seja para uma dimensão paralela, ou talvez seja convertida numa forma de energia que somos incapazes de detectar. Mas há ainda outra hipótese intrigante. E se este planeta não for o único? E se este for apenas o primeiro exemplar descoberto de toda uma classe de objetos que existem nas chamadas zonas cegas da nossa percepção? Nós não os vemos, não porque eles não existam, mas porque os nossos sentidos e os nossos instrumentos ainda não estão ajustados para os detectar. É o mesmo princípio das ondas de rádio. Elas estão sempre à nossa volta, mas só as conseguimos captar com aparelhos específicos. Os métodos inicialmente desenvolvidos para o estudo deste planeta invisível já estão a encontrar aplicação em diversos outros campos da ciência, da diagnose médica, passando pelas tecnologias stealth, até novas abordagens para a eficiência energética. Todos estes domínios utilizam princípios que foram primeiramente testados durante a análise deste fenômeno cósmico. É fascinante como, por vezes, as descobertas científicas mais inesperadas acabam por trazer benefícios práticos em áreas totalmente díspares. O interessante é que essa história também carrega uma dimensão filosófica. Ela nos força a refletir sobre a natureza da realidade. Afinal, o que é real? Aquilo que podemos observar ou aquilo cuja influência conseguimos detectar? O planeta existe. Podemos medir as suas propriedades e prever o seu movimento, mas não somos capazes de o ver. De certa forma, ele é mais real nas equações e nos cálculos do que na observação imediata. Isso desafia a nossa compreensão convencional da realidade. Atualmente, várias agências espaciais estão considerando enviar missões para este sistema. O problema é que a viagem levaria décadas, mesmo com os propulsores mais modernos. E não há garantia alguma de que, ao chegarmos lá, teremos sequer algo para observar. Mas a simples possibilidade de enviar uma sonda a um objeto que desafia a própria natureza da observação é incrivelmente atraente para os cientistas. Seria o teste definitivo das nossas tecnologias e do nosso conhecimento de física. Enquanto aguardamos novas descobertas, este planeta invisível segue seu caminho vagaroso ao redor da sua estrela-mãe. Completando uma órbita a cada 6 anos terrestres, ele permanece fiel à sua natureza, estar presente sem nunca se revelar. E nos lembra que o universo está repleto de mistérios, esperando apenas que a mente humana curiosa lhes dedique atenção. E que as descobertas mais espantosas muitas vezes começam com uma simples pergunta: por que eu não consigo ver isso? Talvez você esteja se perguntando: como é possível estudar algo que não podemos ver? E é justamente aqui que o poder da ciência moderna entra em ação. Espectrômetros que captam as mais ínfimas variações na luz de estrelas distantes. Detectores altamente calibrados, que conseguem apanhar até mesmo a influência gravitacional mais sutil. E modelos computacionais que recriam processos que são impossíveis de observar diretamente. É como montar um quebra-cabeça sem ter a imagem de referência na caixa, usando apenas a forma das peças como guia. E se eu disser que as propriedades deste planeta parecem desafiar algumas leis da física? Não as leis fundamentais, claro, mas sim aquelas que considerávamos inegociáveis para qualquer objeto planetário. A sua emissão térmica, como eu já mencionei, é anormalmente baixa.
Mas o que é ainda mais estranho é que o seu campo gravitacional apresenta anomalias pequenas, porém mensuráveis. É como se o seu interior contivesse não apenas matéria densa, mas algo que interage com o espaço-tempo de uma forma completamente diferente da matéria comum. Falemos sobre o futuro. O que aguarda este mistério nos próximos anos? Os novos telescópios em construção talvez consigam finalmente captar a emissão direta deste planeta. Não a ótica, claro, mas sim em outras faixas do espectro. Colocam-se grandes esperanças nos radiotelescópios de nova geração e nos observatórios infravermelhos. Estes podem ser os instrumentos decisivos que irão desvendar este mundo, removendo o véu de mistério que o cerca. Mas, mesmo que nunca consigamos observar este planeta diretamente, o mero fato de ele existir já transformou a astronomia. Isso obrigou os cientistas a desenvolverem novos métodos de detecção, a reverem as teorias sobre a formação de sistemas planetários e a considerarem a existência de classes inteiras de objetos que até agora vínhamos ignorando. Por vezes, um resultado negativo, a impossibilidade de detectar algo, é, na verdade, mais importante do que um positivo. Imagine só que outras surpresas o universo ainda nos pode reservar. Se já existe um planeta que é impossível de fotografar, o que mais pode estar oculto nas profundezas do cosmos? Serão mundos inteiros feitos de antimatéria? Planetas oceano, completamente cobertos de água? Ou asteroides feitos de formas tão exóticas de matéria que mal podemos imaginar? Este planeta invisível é apenas a primeira andorinha, o primeiro prenúncio de que o cosmos é muito, mas muito mais vasto e diversificado do que jamais pensamos. O mais interessante é que o estudo deste planeta resultou numa descoberta secundária totalmente inesperada. Ao observar sua influência gravitacional sobre outros objetos do sistema, os astrônomos encontraram vários outros corpos menores, que são, na prática, quase invisíveis. Pode ser que não estejamos lidando com apenas uma anomalia, mas sim com toda uma população de objetos semelhantes. Talvez isso não seja uma exceção, mas sim a regra em um certo tipo de sistema planetário. Agora, vamos parar um pouco para pensar no que realmente pode estar sob a superfície deste planeta misterioso. Se ele absorve toda a luz que nela incide, o que acontece com a energia dessa luz? Pelas leis da física, essa energia tem que ir para algum lugar. É possível que ela esteja sendo convertida em calor, mas, nesse caso, o planeta deveria emitir radiação infravermelha muito mais forte do que observamos. Talvez estejam ocorrendo ali processos químicos ou nucleares que ainda não compreendemos totalmente. Alguns pesquisadores sugerem que o que estamos observando é um planeta em processo de transformação para algo completamente diferente. Talvez uma anã marrom, que é essencialmente uma estrela fracassada, sem massa suficiente para iniciar a fusão termonuclear. Ou quem sabe num tipo de corpo celeste totalmente novo, para o qual a ciência ainda não tem um nome. O universo está em constante evolução, e o que podemos estar observando é, de fato, uma das fases desse processo evolutivo, o que torna esta história particularmente apropriada para se ouvir antes de dormir é o seu caráter meditativo. A reflexão sobre algo maior do que nós, sobre mistérios que transcendem a nossa compreensão, ajuda a desviar a atenção das preocupações cotidianas. Permite-nos sentirmos-nos parte de um universo vasto, insondável e ainda assim maravilhoso. Um lugar onde até mesmo o que é invisível pode inspirar e despertar um profundo sentimento de admiração. E chegamos agora à descoberta mais surpreendente que os cientistas fizeram. Acontece que a impossibilidade de fotografá-lo não é uma falha da nossa tecnologia, mas sim a chave para compreendermos a sua natureza. Não se trata apenas de uma anomalia cósmica, mas de uma janela para novos princípios da física, que podem revolucionar a nossa percepção da realidade. Este planeta invisível nos ensina uma lição de humildade. O universo é sempre maior do que pensamos,
e sempre reserva surpresas para aqueles que são curiosos o bastante para procurá-las. Obrigado por terem embarcado nesta jornada de mistérios cósmicos comigo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Temos muitas outras histórias incríveis sobre o universo por vir. E agora, eu gostaria de perguntar: o que você acha que este planeta misterioso esconde? Compartilhe suas teorias nos comentários. Tenham uma boa noite e sonhos cósmicos.